Deus está abrindo portas aí. E hoje nós voltamos com a carta, a última carta, a carta à igreja de Laodiceia, em Laodiceia, melhor dito. Abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 3, verso 14. Quem achou diz amém. Quem não achou fala misericórdia. Opa, glória a Deus. Carta à igreja de Laodiceia, em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, diz o Senhor, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, Jesus diz, como em todas as outras cartas, conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Jesus está dizendo, eu sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, diz o Senhor. Assim porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Vamos parar por aqui. A gente vai continuar. Deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar o texto, ou sua folha de mensagem. Jesus está dizendo nessa carta que as pessoas daquele lugar, dessa cidade, desta igreja, não eram fria e nem quente, eram mornas. E ele diz, melhor era que você fosse frio ou quente, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu considero isso uma palavra muito dura e muito séria, uma repreensão para nós, a igreja do século 21. Vou falar um pouquinho da história dessa cidade para que você entenda o contexto, o que Jesus está querendo dizer nessa carta. Algumas coisas que ele diz aqui, que nós precisamos entender o que acontecia naquele lugar, naquela cidade. Laodiceia é uma cidade onde era conhecida pela produção de lã, primeiramente. Tinha escola de medicina. Era uma cidade rica. Era um grande centro bancário, né? E se tornou conhecido pela produção de colírio. Então, era uma cidade financeiramente bem, contemporânea com outras duas cidades, que eram Colossos e uma cidade que chamava Hierápolis, que eram bem próximas, 10 e 18 quilômetros de Laodiceia. E o curioso dessas três cidades é que, em Colossos, né, por isso você vê a carta Colossenses, amém? Em Colossos, o que tinha nessa cidade era água fria, água boa para beber. Tinha fonte de água fria, água natural. Essa cidade de Hierápolis era conhecida por suas fontes de água terma, água quente. E já Laodiceia, embora fosse rica, não tinha água potável. Então, o que acontecia? Eles fizeram um aqueduto trazendo água de Hierápolis, a água que jorrava quente, e trazia para Laodiceia. E quando a água chegava em Laodiceia, a água chegava morna. Está entendendo por que Jesus se refere à mornidão? A água chegava morna. Isso era ruim, porque as pessoas, quando tomavam dessa água, isso causava até ânsia de vômito. Jesus outra vez falando, estou a ponto de vomitá-los. Ele estava fazendo alusão ao que acontecia de fato nessa cidade. Estão entendendo? Quantos estão comigo? Então, Laodiceia era conhecido por ser uma cidade próspera, mas não ter água potável. Ou seja, tinha tudo, mas não tinha nada. A água chegava morna e quando bebia, dava vômito, ânsia de vômito. Então, Jesus ele vem com a repreensão a essa igreja. Ele compara essas condições da cidade
com a igreja e traz a repreensão. Por quê? Porque Laodiceia, a igreja em Laodiceia, se tornou como aquela cidade morna, não por causa da água, mas morna espiritualmente. A igreja não estava fria e nem quente, ela estava em uma condição de mornidão espiritual. Quantos cristãos nós vemos nos dias de hoje vivendo uma condição de mornidão espiritual? Uma igreja morna é uma igreja indiferente, uma igreja acomodada. É aquele crente que está esperando Jesus voltar e está bom, aí crê que está salvo e ele se acomodou nessa condição e não está procurando mais nada. Esses, Jesus está dizendo que está a ponto de vomitá-los, assim como a água causava vômito. Jesus está dizendo, eu estou a ponto de vomitá-los. Agora, você imagina quantos cristãos na igreja de hoje, na igreja do século 21, Jesus está a ponto de vomitá-los também, por causa da mornidão espiritual. O interessante disso tudo é que é melhor ser quente ou frio. Olha só, se a gente for levar isso para um lado espiritual, o frio é bom, porque o frio é aquele talvez que ainda não recebeu Jesus, e quando recebe esse contato, esse primeiro contato com Jesus, se apaixona por Jesus. Quando ele recebe esse evangelho das boas novas, ele se apaixona por Jesus. Então aquele que ainda não teve esse contato com Jesus, ele é fácil de se apaixonar quando conhece esse Jesus que nós servimos, porque não tem como conhecer Jesus e não se apaixonar por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz em nossas vidas. E o quente, ele está aceso, ele está apaixonado por Jesus, ele não deixou o primeiro amor se esfriar, ele continua vivendo o primeiro amor, um relacionamento de paixão com Jesus. Agora o morno é aquele cristão que falou, poxa, estou indo para o céu, estou salvo, glória a Deus, está bom. Ele se acomoda, ele começa a tratar as coisas de Deus de uma forma indiferente, se torna morno na fé. E quando chega nessa condição é a mesma coisa que está morto, porque não vai nem para lá, nem para cá. É igual quando a gente pega um avião, né? Não sei se tem alguém que tem medo de pegar avião aqui, de voar? Tem alguns, né? Glória a Deus. Mas já viu, quando a gente vai num voo, quando o avião está decolando, dá uma certa pressãozinha, né? Que pelo menos o que eu já ouvi falar, que eu não entendo muito de aviação, mas eu já ouvi falar que o maior perigo é quando o avião está decolando ou aterrissando. É os primeiros 15 minutos. Então tem aquela pressãozinha quando o avião está decolando, né? E aí a gente fica, a minha esposa, ela não gosta muito de voar. Eu olho para a cara dela assim, ela fica... eu tento conversar com ela, ela me deixa quieta, eu coloco o fone no ouvido, não gosta muito, fica preocupada. Mas aí o avião, depois dos 15 minutos, o avião se estabiliza no ar, nem parece que a gente está voando mais, né? A gente vê as coisas passando lentamente, parece que nem está em um voo, tudo está tranquilo aparentemente, e a gente se acomoda ali dentro, aí já começa a assistir um filme, já começa a ouvir uma musiquinha, já tira o cinto, já vai no banheiro. A gente se acomoda porque aparentemente está seguro, só que a gente esquece que ainda o avião vai aterrissar. E até não aterrissar, a gente está acomodado, a gente está tranquilo. A vida nossa espiritual é mais ou menos do mesmo jeito. A gente começa em uma ascensão com Jesus, depois parece que o voo se estabiliza e a gente esquece que ainda está correndo perigo, a gente está no ar. A gente continua no ar, só se estabilizou, mas você está no ar e corre risco a todo momento, o avião pode cair em qualquer momento. Então a gente muitas vezes acha que porque nós já encontramos Jesus, já levantamos a mão na igreja e dissemos que somos salvos, aceitamos Jesus, recebemos Jesus em nossa vida como Senhor e Salvador, acha que já não tem mais problema. Tem alguns que dizem o ditado, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não esqueçam uma coisa, o avião ainda está no ar. E ainda corre risco. Seja na aterrissagem ou em qualquer momento desse voo. Esteja aceso, esteja alerta. Essa é a palavra de Deus para nós, que nós precisamos estar atentos, estar alertas, porque nós não sabemos o dia do Senhor, o dia que Ele virá. E Ele virá, a Bíblia diz, como um ladrão da noite, pegará muitos de surpresas, dormindo, frios espiritualmente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então tem muita gente vivendo essa condição de mornidão espiritual. Vamos dar continuação ao texto. Olha só no seu número 1.
Apocalipse 3, verso 18. Vamos concentrar no verso 18. 3 coisas importantes para nós mudarmos essa condição de mornidão espiritual. 3 princípios importantes. Vamos lá, vamos ver o conselho de Jesus para a pessoa que está na mornidão espiritual. Escuta isso, se você está morno espiritualmente, ou se você conhece alguém que está morno espiritualmente, morno na fé, aqui está o conselho de Jesus para essas pessoas. Olha só, no número 1, Apocalipse 3, verso 18. Dou-lhe este aconselho, diz o Senhor. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Aquela igreja achava que tinha de tudo. Mas Jesus está dizendo aqui, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Coloque no seu primeiro ponto aí, no número 1. Mude a sua fonte. A sua fonte é Jesus. Olha só o texto em Isaías 55, que você tem aí. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam. Venham, compre vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Jesus está dizendo para você nessa noite, eu sou a tua fonte. Eu sou a tua provisão. Muitas vezes nós estamos colocando a esperança no mundo, ou no que as riquezas, que o nosso dinheiro possa comprar, ou na força do nosso braço, melhor dizendo, mas a sua segurança está em Deus, porque é dele que vem tudo o que nós precisamos. Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, para dar um glória a Deus aí? Ele é a nossa provisão. Essa semana nós estudamos aí, por isso você tem que vir, vou fazer aqui uma propaganda do estudo bíblico na quarta-feira. Estávamos falando de João, né? João 6, falamos da multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães. As pessoas, Jesus ele faz um teste ali com o discípulo, né? E chega para ele e diz, onde que nós vamos comprar, como é que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Jesus estava querendo ensinar eles a viver da provisão dos céus, a deixar de buscar nos recursos humanos, na força do nosso braço, e entender que a nossa provisão, ela sempre vem de Deus. E ele diz, Jesus, nem se nós tivéssemos tanto dinheiro, a gente não conseguiria comprar pão para essa multidão, de quase 5.000 pessoas, como é que vai se alimentar uma multidão? Pois é, meu filho, vem que eu vou te ensinar agora como é que se faz. Seus olhos estão no natural, os seus olhos estão no recurso terreno, mas eu vou mostrar para você que quem provê sou eu sou o Deus da provisão, eu sou o pão da vida, Jesus disse, é Ele que te alimenta, é Ele que te sustenta no momento da necessidade. Muitas vezes nós achamos que é a força do nosso braço, mas o dia que o seu braço não tiver mais força, quem vai sustentar é Deus, amém? É Deus. E ali tinha um rapaz, né, com alguns peixes e alguns pãezinhos. Jesus pega essa cesta de poucos peixinhos, consagra e entrega. Aquele rapaz, a gente estava falando no estudo, aquele rapaz, ele foi ousado, era o que ele tinha para ele ali. Era o que ele tinha para ele, mas ele escolheu entregar para Jesus o pouco que ele tinha e ver Jesus fazer o milagre. Depois que Jesus consagra, entrega os pães e os peixes para serem divididos. A Bíblia diz no final que sobraram. Recolheram ainda 12 cestos de sobra. A provisão de Deus, ela é diferente da provisão terrena. A provisão de Deus é para abundar, é para sobrar. Deus, ele não quer nos dar apenas para suprir a necessidade, Ele quer fazer transbordar os seus celeiros. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus, ele promete que nossos celeiros transbordarão. Nós lemos aqui sempre em Malaquias 3,10, coloque-me à prova, trazendo os dízimos e ofertas na casa do tesouro, e eu farei com que os seus celeiros transbordem. Ele está dizendo que vai dar apenas o que você necessita, ele está dizendo que vai fazer com que os seus celeiros transbordem. Deus quer fazer você prosperar, Deus quer te dar mais do que você precisa, Ele quer te dar de sobra, para você não andar no vermelho, mas a nossa confiança precisa de estar onde, igreja? Em Deus. A nossa provisão está em Deus, ela não está no seu trabalho, não está na força do seu braço, não está no país que você está, é Deus que provê o que nós precisamos.
Amém? O ponto número 2, continua dizendo o texto: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre roupas brancas, diz o Senhor, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Aqui nós estamos falando de princípios. Coloca no seu ponto número 2, mude seus princípios. Mude os princípios. Efésios 4:22 ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Queridos, precisamos entender uma coisa, que quando nós quebramos princípios de Deus, nós quebramos a aliança com Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus abençoe, que Deus faça isso, faça aquilo, mas nós estamos quebrando princípios de Deus. Estamos quebrando a nossa parte da aliança com Deus. E não adianta eu achar que Deus, Ele vai abençoar coisa errada. Toda promessa de Deus tem uma condição na Bíblia. Nós precisamos de cumprir com o princípio, com a condição, para que nós possamos ser abençoados, para que possamos usufruir daquilo que Deus deixou disponível para nós. Mas muitas vezes nós quebramos princípios, quebramos a nossa aliança com Deus, e esperamos que Deus tenha uma aliança conosco. E não é assim que funciona. Precisamos obedecer os princípios, precisamos mudar o nosso princípio de vida. Aqui diz que nós precisamos ser transformados, abandonar o velho homem, se despir do velho homem, se revestir da nova criatura em Deus. O mais difícil hoje não é ser cristão, não é levantar a mão e dizer que é crente. O mais difícil hoje é viver como um cristão, é viver como um discípulo de Jesus, é obedecer os princípios, os preceitos de Deus. Esse é o mais difícil, porque crente, o mundo está lotado de crente, o mundo está lotado de igrejas, mas as pessoas quebram princípios, abandonam a aliança com Deus. Toda vez que nós quebramos princípios, nós quebramos a nossa aliança com Deus. Precisamos mudar de vida, precisamos viver esse evangelho de verdade, igreja. Não podemos ficar brincando de cristão, nós precisamos de viver esse evangelho. Eu me admiro muito na palavra quando a Bíblia fala de Zaqueu. Quando vocês ouviram falar de Zaqueu, que subiu na árvore, o pequenininho, que subiu na árvore para ver Jesus passar. Eu me amarro nessa história, porque Zaqueu, ele decidiu mudar de vida. Ele não apenas quis ver o Senhor, ele ouviu que Jesus passaria por aquele lugar. Ele corre e sobe em uma árvore e fica ali até que Jesus passasse, para ele assistir de camarote a presença, a passagem de nosso Senhor por ali. E Jesus, ele chega naquele lugar e ele olha para cima: o que você está fazendo aí, meu rapaz? Eu estou aqui para ver o Senhor, para estar perto do Senhor. Pois desce, porque hoje eu vou comer na sua casa, hoje eu quero estar com você. Você não vai me ver de camarote, eu vou estar contigo, eu entrarei na sua casa, eu quero estar com você. Aqui no texto mais embaixo diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, diz o Senhor. Desce, Zaqueu, daí que eu quero estar contigo, hoje eu quero estar na tua casa. E Zaqueu, ele tem uma atitude que muitos de nós cristãos não temos. Eu vou ler esse texto para que você entenda melhor. Olha só o que o texto diz, isso está em Lucas 19, capítulo 19, verso 1, depois você anota e lê em casa isso. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, porque as pessoas são assim, elas não entendem que Jesus veio para os doentes, Jesus veio para aquele que está perdido. As pessoas criticam, os crentes são os primeiros a julgarem, mas Jesus não deu importância para isso. Quero ficar em sua casa hoje, disse Jesus. Então ele se hospedou na casa de um pecador,
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, ninguém disse para Zaqueu fazer isso, não foi Zaqueu quem disse. Olha, Senhor, disse Zaqueu, olhe, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar ou salvar o que estava perdido. Ele teve uma mudança de atitude imediatamente, ninguém precisou de acusá-lo, ninguém precisou dizer o que ele precisava ou não fazer. Foi ele que entendeu o propósito do Evangelho, ele entendeu o que é ser cristão. Ele disse: eu vou mudar de vida, eu não quero apenas estar com Jesus, estar na presença de Jesus, eu quero uma transformação, eu quero uma mudança, porque a sua consciência o condenou e disse: eu sou pecador, eu estou errado, talvez eu tenha extorquido, eu vou devolver, eu tenho que compartilhar com as pessoas e ajudar aqueles que têm necessidade. Ele entendeu o que é evangelho naquele momento, e Jesus disse para ele: hoje entrou salvação nesta casa. Querido, precisamos de mudar princípios, precisamos viver como cristãos, como discípulos que refletem Jesus, que não apenas levam o nome de cristão, mas que refletem a glória de Deus, que transmite esse Jesus em que nós servimos, para que o mundo conheça um Jesus que não está acostumado a conhecer, de crentes egoístas, de pessoas egoístas, que só pensam em si mesmas, que não estão nem aí para aqueles que estão perdidos. Não é esses que nós precisamos refletir a glória de Deus e mostrar que Jesus é diferente do que o mundo conhece. Tem alguém que pode dar um glória a Deus aí? Então Zaqueu se propõe a mudar de vida, mudar de princípios, e foi abençoado. Vamos para o número 3, continua o texto: e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Coloca no seu número 3, mude a sua visão. Mude a sua visão e comece a enxergar aquilo que realmente importa na sua vida. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente. Efésios 1,18 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, para que vocês entendam qual é o propósito de Deus na sua vida. Tem muitos cristãos, tem muitas pessoas dentro da igreja que até hoje estão cegas espiritualmente, não enxergaram o propósito de Deus para as suas vidas, não entendem qual é o propósito de Deus na sua vida. Muitas pessoas vivendo sem propósito, muitas pessoas vivendo sem direção, porque estão cegas. Jesus está dizendo: compre colírio para que você possa enxergar o que eu quero de você, o que eu quero para você. Nós somos um propósito de Deus, igreja. Você é um propósito de Deus. Você não é um acidente de percurso. Você não está na terra por acaso. Deus sonhou, projetou algo para você. Ele tem um plano na sua vida. Amém? Ele tem um plano, um projeto. Tudo que Deus faz com propósito. Deus é um Deus de propósito. Se você existe, é porque Ele traçou um plano para você. Talvez você precise enxergar o que Ele projetou para você. Talvez você esteja desalinhado com os propósitos, com o plano de Deus para a sua vida. Mas Deus quer que você saia nessa noite enxergando aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele sonhou para você. Eu gosto muito, uma vez eu estava preparando uma mensagem e comecei a estudar sobre a pomba. O legal da pomba, não sei se você sabe disso, mas a pomba, ela não consegue focar mais de uma coisa. Sabia disso? A pomba, ela não tem um olhar bifocal, ela só consegue focar em uma coisa. A Bíblia menciona muito sobre pomba, mais de 30 vezes, se eu não me engano. O Espírito Santo tem a forma corpórea de uma pomba sobre Jesus ali no batismo. E quando você começa a estudar esse animal, você percebe muitas características interessantes. E uma delas é que ela não consegue focar em mais de uma coisa, ela só foca em uma coisa. Quisera que nossos olhos fossem como os olhares de uma pomba. A característica dela é a mansidão, a pomba é mansa. Em Cantares, Eclesiastes fala que seus olhos são como o da pomba.
uma poesia. Porque a pomba ela só foca em uma coisa. Nós às vezes estamos focados em tanta coisa que não tem tanta importância. Muitas vezes nossos olhos estão em lugares errados, em pessoas erradas, em coisas erradas, quando nós deveríamos estar focados em algo diferente, que é o reino de Deus. A Bíblia diz: busque em primeiro lugar o meu reino, querido, foque no meu reino, foque em mim, coloque os teus olhos em mim, porque tudo o que você precisa será acrescentado, diz o Senhor. Todas as outras coisas vos será acrescentado, mas coloque o seu foco em mim, coloque os seus olhos em mim, busque em primeiro lugar o reino de Deus. O problema é que nossos olhos estão... O que você tem focado na sua vida? Onde estão os seus olhos? Talvez nós precisamos de colírio para os nossos olhos, para que possamos enxergar como as coisas são, para que possamos ver com os olhos do nosso coração. Fique de pé no seu lugar, igreja. O texto ele continua dizendo, ele termina aqui no versículo 19 e 20, olha só: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. A repreensão de Deus é porque Ele ama, Ele corrige porque Ele ama. Por isso, seja diligente e arrependa-se, diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos de atitude, igreja. Jesus está à porta, mas quem abre a porta é você. Jesus quer produzir algo novo, quer nos mostrar o que realmente importa em nossa vida. Ele está batendo a porta dos nossos corações, mas quem abre é eu e você. Quem dá lugar para Ele entrar e transformar somos eu e você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Feche seus olhos onde você está, eu quero orar com você.